onde andei e o que fiz para revelar Jesus. O que fiz enquanto o mal matava o meu Senhor. O que senti só em saber o quanto Cristo sofria e quantos pregos eu preguei nas mãos do Salvador. Desculpas eu busquei para que tudo fosse justo, e muito tempo andei justificando meu cair. Mas como ignorar alguém que sempre insistia em me amar, me proteger, me perdoar? Alguém que me olhava e chorava mais que eu, por saber que era somente se entregar, se atirar sem medo, pois a sua mão é um suporte. Seu poder é a força que me faz andar. Pude resistir a esse alguém que me ofereceu o seu amor sem restrição, e graças só a ele encontrei um bom abrigo. Achei o meu caminho e segui seu coração. Obrigado, pois as trevas já não têm lugar em mim. Me abraça e me dá paz, pra que eu percorra o teu caminho. Sorria para mim, pois só assim irei vencer. Jesus, te amo. Amém? Bom sábado, irmãos. Eu estou um pouco rouco. Nessa semana foi difícil, peguei uma tosse persistente aí. 4 dias sem dormir. Consegui dormir de ontem para hoje. Mas, pela graça de Deus, tenho que agradecer a Deus porque consegui. Tá, então, se Deus quiser, a fase final já estamos se recuperando. Irmãos, esses dias, lá onde eu trabalho num prédio grande, a gente faz um treinamento, né, de evacuação do prédio, porque o prédio tem mais de 23 andares, e por lei é obrigado você fazer treinamentos semestrais de abandono do edifício. E eu participo ali do GRUA, que é o grupo de abandono do meu andar. Então, cada semestre você faz ali a simulação de incêndio, né? Você toca o alarme, aí você orienta as pessoas como descer, em que escada descer, tudo organizado. Mas sempre tem aqueles que não levam a sério o exercício. Uns que não querem descer porque estão ocupados demais. A gente até brinca, mas se tiver um incêndio real, você vai terminar o trabalho para descer? Não sei o quê, porque como é uma simulação, não querem descer.
Outros inventam algumas doenças imaginárias, né? Para não descer. Alguns, é claro, alguns não têm condições mesmo de descer, então já nota ali, de repente é um problema no joelho, um problema de coluna, um cadeirante. Aí tem uma ação especial para esse público. E outros descem, mas descem fazendo gracinha pela escada, conversando, contando piada, provocando o que está embaixo, provocando o que está em cima. É aquela festa. Só que a gente tenta fazer o exercício mais sério possível, porque a coisa é séria. Mas teve um dia, irmãos, que o alarme tocou, e não era simulação. O alarme tocou, e a orientação é a seguinte: toca o alarme, você desce. Aí, irmãos, aqueles que nunca participavam dos exercícios, aqueles que faziam gracinha, foram os primeiros a querer sair correndo do andar. Porque imaginaram que era um incêndio real. Porque geralmente quando tem a simulação, a gente avisa com antecedência: olha, essa semana teremos simulação, colocamos cartazes, avisamos da SV, né, por causa do trânsito, aquela coisa toda. Então a pessoa está esperando. E do nada tocou o alarme. Essas pessoas correram para a escada, se machucaram, pisaram uma a outra. Quem participava dos exercícios, esses não, se mantiveram calmos, seguiram as instruções e foram salvos no final. Agora, aqueles que não levaram a sério, se deram mal. Não morreram, mas alguns ficaram só no susto, outros se machucaram mesmo, porque não tinha orientação, não sabia como descer, machucaram uns aos outros nas escadas, irmãos. Foi engraçado até de ver depois, porque tá vendo, já avisou, tá vendo? Não participa do exercício, não leva a sério, olha o que aconteceu. O alarme foi, não é que foi falso, ele não foi um alarme verdadeiro, mas um defeito no alarme, né? Numa manutenção de rotina, o alarme deu defeito e disparou. E as pessoas pensaram que estava pegando fogo no prédio e começaram a se pisotear uma a outra, né? Aquelas que não prestaram atenção, aquelas que foram fiéis ao treinamento, irmão, não aconteceu nada. Se enfileiraram direitinho, seguiram as orientações, que a gente se identifica com o brasão do GRU ali, e chegaram embaixo no prédio sem problema nenhum. E lá embaixo fomos informados que o alarme era falso e as pessoas voltaram. Porém, aquelas que não prestaram atenção se machucaram, né? E tomaram uma lição. E por que eu estou contando essa história, irmãos? A Bíblia, ela está cheia de alarmes. Ela está cheia de orientações. O próprio Cristo, quando Cristo repete algo, quando Cristo menciona algo, é porque aquilo é importante. Pega os evangelhos, quantas vezes que eles falam: acautelai-vos, vigiai e orai, porque de hora ninguém sabe, né? Virei como ladrão, cuidado para não ser pego de surpresa. Vários momentos Cristo nos impressiona com essa mensagem. Os seus apóstolos nos impressionam com essa mensagem. Olha, o dia, a hora ninguém sabe. Vigiai, né? Virei como ladrão. E aí ele repete várias vezes. E por que isso, irmãos? Porque muitos de nós vamos ser pegos de surpresa, irmãos. E aqui eu não estou falando do mundo, que quando ele dá essa mensagem, ele dá essa mensagem para os seus discípulos. Ele dá essa mensagem para a sua igreja. É a sua igreja que vai ser pega de surpresa. O mundo não está esperando por nada. Aquele que não foi alertado, aquele que foi ignorado, não está esperando. Então já é fato que eles vão ser surpreendidos, porque eles não esperam. Agora, uma igreja que espera ser surpreendida, isso é o cúmulo, irmãos. E tanto é verdade, quando a gente pega a parábola das 10 virgens, por exemplo, as 10 são virgens, ou seja, as 10 são fiéis, as 10 representam a igreja, as 10 estão aguardando o noivo. No entanto, elas dormem. É o que está na parábola. As virgens dormem, adormecem. As 10, não só 5, 10. A diferença é que quando o noivo chega, 5 tinha azeite nas suas lâmpadas. 5 tinha como acender as suas lâmpadas. As outras 5 não.
A pergunta que fica é, irmãos, em que grupo nós estaremos? Nas 5 que tinha azeite em suas lâmpadas, ou naquelas 5 que não tinha azeite em suas lâmpadas, irmãos? Porque já pensou que triste, irmãos? Um grupo de cristãos que espera pela volta de Cristo, que prega pela volta de Cristo, que tem o nome advento, né, na sua igreja, ser pego de surpresa pela volta de Cristo? Que desculpa poderíamos dar? Que desculpa? Nenhuma. Quantos alertas tem? Tome cuidado, acautelai-vos, o dia e a hora ninguém sabe, né? A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Por que como nos dias de Noé? Que não casavam sem dar em casamento, comiam e bebiam, ou seja, não estavam preocupados com nada. É por isso que Cristo compara com os dias de Noé, que quando Noé entra na arca, o povo continua fazendo o que sempre fazia, porque a chuva não veio no dia que Noé entra na arca. A arca apenas foi selada. O anjo vem, fecha a arca e pronto. Ninguém sai, ninguém entra. Mas o povo lá fora estava o quê? Tranquilo, despreocupado. Continuava comendo, continuava bebendo, continuava casando e se dando casamento. Com certeza deve ter tido alguma cerimônia de casamento ali enquanto Noé estava dentro da arca. Despreocupados, irmãos. Despreocupados. Isso é um perigo, queridos. A ideia não é que você não é para você ficar apavorado, né? A ideia que eu estou trazendo aqui não é para você ficar angustiado, não, é para ficar alerta. Alerta é diferente de apavorado, né? De angustiado, daquele cara que fica ansioso, não. Temos que estar alerta, irmãos. Como estamos gastando o nosso tempo? Será que temos aprofundado no estudo da palavra? Será que temos orado? Será que temos feito aquilo que o nosso mestre espera de nós? Porque senão, irmãos, vamos ser pegos de surpresa, queridos. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Nós não podemos ser surpreendidos por aquilo que esperamos, por aquilo que pregamos. No capítulo 10 de Daniel menciona a visão que ele teve e menciona que essa visão envolve grande conflito. Até estudamos isso hoje na escola sabatina, na classe dos jovens. Satanás tem usado todas as suas armas para nos manter dormindo, irmãos. Hoje eu já vejo a igreja na fase que todos estão dormindo, porque o nosso comportamento aponta para isso, irmãos. A igreja está dormindo, se acostumou com o mundo, né? Gostou do mundo. Nós estamos, em certo sentido, buscando a mesma coisa que o mundo busca: o prazer, a autossatisfação. Nós podemos ver isso até ver na programação que fazemos na igreja, né? Muitas vezes fica muito fechado em nós mesmos, preocupados em fazer algo que nos agrade, em vez de fazer algo que é necessário ser feito. E Satanás tem muitas armadilhas, irmãos, para todos, dentro da igreja e fora da igreja. Para alguns, ele se esconde totalmente. Nem todo mundo crê que Satanás existe. Muita gente fora pensa que isso é mitologia, que é história, né, que é invenção de cristãos. Então Satanás não existe para alguns. E isso é bom para Lúcifer. Um inimigo que é desconhecido. Se você luta contra alguém que você não conhece, não tem luta, na verdade. Você não se prepara, você não se protege contra alguém que você acha que não existe. Agora já tem outro extremo. Tem aqueles que adoram Lúcifer. Inclusive em São Paulo tem uma igreja chamada Luciferiana. Uma igreja mesmo, onde as pessoas vão para adorar o próprio inimigo lá. Num extremo você tem aqueles que não creem.
No outro extremo tem aqueles que creem tanto que até o adoram. Um outro extremo. Tem essa igreja em São Paulo. E tem os outros, outras vertentes, irmãos. Satanás, ele é um grande mestre do entretenimento. Ele sabe como nos distrair, ele sabe como nos dar prazer. Não pense para você que o método de Satanás é nos fazer sofrer. Não é. Esse não é o objetivo principal dele. Ele batalha contra Deus e quer que nos perca. Se para nos perder, ele precisa nos dar prazer, ele vai nos dar. Se para que a gente perca, ele precisa nos dar riqueza, ele vai nos dar. Ele não está interessado se você tem prazer ou não. Ele está interessado em que nós nos percamos de Deus. Ele faz o que for necessário. Então a ideia não é só trazer sofrimento. Não, Satanás, a missão dele é fazer com que o homem sofra. Não é. É fazer com que nos percamos. E para isso, ele usa as ferramentas que forem necessárias. E hoje é o prazer, irmãos. E hoje é o prazer. Está aí a indústria do entretenimento. Muitos de nós ficamos viciados no que ela nos oferece. Uns se viciam em comida, outros se viciam em filmes, novelas, músicas, outros se viciam nas drogas. E tudo isso por quê? É a busca do prazer, da alta satisfação. E o inimigo vai nos dar isso, irmãos. Pode ficar tranquilo, se a sua busca é essa, fique tranquilo porque você vai conseguir isso. E isso tem nos tirado o que, irmãos? Da igreja. Não fisicamente. Fisicamente nós podemos estar aqui. E esse é outro engano. Satanás não quer que você saia da igreja. Isso não é uma meta dele também. Ele não está preocupado se você vem na igreja. Ele está preocupado com o tempo que você faz, né? O tempo que você utiliza e o que você faz quando está na igreja. Se você vem na igreja para encontrar os seus amigos, tá bom para ele. Se você vem na igreja para causar irreverência no culto, tá bom para ele. Se você vem na igreja para causar discórdia entre irmãos, tá bom para ele. Se você vem na igreja e não está adorando a Deus, tá bom para ele. Então, não é problema estar na igreja. Essa também não é uma preocupação de Satanás. Ele quer que você se distancie de Deus. Ele tem tido sucesso nisso, irmãos. Nós permitimos que o inimigo entre na nossa casa através da televisão. O entretenimento, ele tem roubado a nossa geração, irmãos. Tem mudado a nossa forma de pensar. A gente estava até comentando na sala hoje. O dom de profecia menciona que quando Adão, ele viu a primeira folha cair, em consequência do pecado, ele chorou, irmãos. Adão chorou ao ver uma folha cair. E hoje nós estamos tão insensíveis, irmãos, por causa da cultura, da mídia, que nós não conseguimos mais nos compadecer por um ser humano que morre, que sofre. Uma criança, muitas vezes, já vi pessoas falando, não, crianças sofrendo, sendo abusadas, não causar mais impacto, não causar mais empatia por essas pessoas. Porque nós somos tão bombardeados, né, por filmes, novelas e mídias, que os nossos valores têm sido mudados. E nós nem temos percebido isso. É por isso que nós temos que mudar nossos hábitos, irmãos. É por isso que Deus insiste tanto. Contemplai o céu, contemplai a palavra de Deus, contemplai as minhas coisas. Porque se fizermos isso, vamos nos assemelhar com Deus. Mas nós estamos contemplando o que? O mundo e suas coisas. E estamos nos assemelhando com o mundo, irmãos. As nossas práticas têm se assemelhado com o mundo. Temos trazido para a igreja as coisas que pertencem ao mundo, porque gostamos disso. E ninguém mais se escandaliza, por quê? Porque somos assim, nós já fomos anestesiados, irmãos. Por que a Bíblia fala que nós não devemos contemplar a violência? Não devemos, ela fala assim, não devemos invejar o violento.
ela fala sobre isso, a palavra de Deus. E hoje nós assistimos filmes violentos. Muitas vezes nos imaginamos no lugar daqueles homens violentos que no filme. E a violência hoje cada vez mais gráfica, cada vez mais real, cada vez mais impactante. E nós estamos tendo entretenimento com aquilo, irmãos. Não é interessante isso? Já parou para pensar? Nós nos divertimos com aquilo que foi responsável por matar o nosso Deus. Por que Cristo morreu na cruz? Foi por pagar o preço dos nossos pecados, para nos livrar da escravidão dos nossos pecados. Então ele morreu por causa do homicídio, ele morreu por causa da prostituição, ele morreu por causa da sensualidade, ele morreu por causa do adultério, ele morreu por causa da violência. Isso tirou a vida do nosso mestre. Aí nós vamos e nos divertimos com o quê? Com o adultério das novelas, né? Com a sexualidade aflorada dos filmes e das novelas, com os assassinatos, com as mortes, com as torturas. Faz sentido isso, irmãos? É um convite para reflexão. Se você quiser continuar assistindo essas coisas, é um problema seu e de Deus. Eu não estou aqui para condenar vocês, eu estou aqui para alertá-los. Estou dentro, né? Eu estou falando aqui, mas estou me vendo sentado nesse banco aqui. Cada um tem que fazer sua reflexão, não é? Aqui não é para ficar um acusando o outro. Cada um olhe para si. Como está sendo utilizado o seu tempo? Ontem nós tivemos aqui a Sexta-feira Jovem, que é bem legal, é bem produtivo. Ontem não pude participar, né? Conversei com o Wellington, mas eu estou sempre aqui na Sexta-feira Jovem participando. Por quê? Nós vamos estudar a Bíblia para compreendê-la, praticá-la e defender a mensagem. Porque esse também é um desejo de Deus, manusear bem a palavra de Deus. Quantos de nós aqui sabem defender a fé, irmãos? Eu já vi pessoas defendendo bem o seu time de futebol. Conhece todos os craques, conhece todas as jogadas, nome de técnicos, tudo, sabe de tudo. Já vi pessoas defendendo bem as suas séries de TV, os seus desenhos, filmes prediletos. Conhece tudo. Sabe todas essas coisas na ponta da língua. Mas quando a gente vai falar sobre questões bíblicas, aí já não sabe. Aí fala, não, pergunta lá para o Wellington, né? Pergunta lá para o irmão Divaldo. Também, né? E aí, quando esses não estiverem presentes? E quando for necessário você defender sua fé diante de alguém, pregar, de repente se você defender sua fé de maneira adequada, aquela pessoa só está precisando ouvir aquela mensagem para aceitar Deus, e você não tem a resposta. Não é que a resposta não existe, ela existe, só que não está com você. Porque seu tempo foi gasto com outras coisas, irmãos. Sim, falar né? Quando você vai testemunhar, né? Eu ia chegar na questão do sábado, das doutrinas. A gente até falou sobre isso na Casa Jovem semana passada também. De repente você não vive a sua vida, né? Vários jovens adventistas já passaram por isso, adventistas, que não dão honra, não honram o sábado adequadamente no seu trabalho. Participam de festinhas, né? De happy hours, essas coisas. Aí de repente há uma mudança na empresa, há uma mudança no regime da empresa, ou se não há uma mudança no país. A partir de agora todos deverão trabalhar no sábado. Aí você vai pedir o sábado para o seu chefe. Você vai falar, mas você nunca ligou para isso? Passou aqui nos horários do sábado aqui, ia nas festas com a gente, fazia tudo que tinha que fazer. Agora você não quer trabalhar no sábado? Ou seja, bagunçar pode, né? Festa pode, mas trabalho não pode? Para que religião que é essa? Aí você acaba dando mau testemunho da sua própria fé, porque não está vivendo ela fora da igreja.
Porque estamos dormindo, irmãos, estamos anestesiados. Satanás está batendo palmas. Ele está muito feliz com o nosso comportamento. Porque não adianta vir para a igreja no sábado só e sair daqui e esquecer. Aí eu coloco uma fantasia de crente, venho para a igreja, agora saio daqui e vivo como o mundo. Não. Sem falar que nem conseguimos atrair as pessoas para Deus. Porque um erro grande, irmãos, é você achar que atrai os jovens colocando música do mundo aqui ou fazendo coisas que o mundo tem. Não, isso não atrai. Ele já tem isso lá fora. As pessoas já têm essas coisas lá fora. Eles querem aqui na igreja o que eles não têm no mundo. Então a nossa música tem que ser diferente. A nossa comida tem que ser diferente. A nossa roupa tem que ser diferente. As nossas palavras têm que ser diferentes. E temos que ser felizes com isso. Porque as pessoas lá fora vão olhar para nós e vão falar assim, nossa, aquela pessoa, ela se veste diferente, ela come diferente, ela fala diferente e é feliz. E ela está em paz. Como que é possível? Eu achava que só era possível ser feliz se eu bebesse uma cerveja com meus amigos, né? Se eu tivesse várias mulheres. Eu achava que felicidade era isso. Mas ali tem um rapaz casado, bonitinho ali, não trai a sua mulher, não bebe e é feliz, tem paz. Como que isso é possível? Ele não come uma tonelada aqui de alimento, né? Não come hambúrguer todo dia, come esse negócio verde lá e está feliz assim mesmo. Como que isso é possível? É a diferença que atrai, irmãos. É o nosso testemunho. Nós precisamos, irmãos, vigiar as entradas da alma. Qual que é a verdade presente para nós hoje? O que devemos pregar? Adão pregava a verdade da vinda de um Messias, da vinda de um restaurador, daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Era o que Adão, era a verdade principal. Ele pregava sobre muitas coisas, mas principalmente da promessa de que viria um Salvador, que viria um resgatador. Noé, qual que era a verdade presente de Noé? Noé pregava sobre o dilúvio, sobre o juízo. Obviamente que ele pregava também que viria um Salvador, pregava da lei de Deus, pregava de várias coisas. Mas naquele momento, qual que era a mensagem principal dele? Haverá um juízo pelas águas. Se preparem, Deus mandará chuva. Essa era a mensagem presente para Noé. E ele acreditava nessa mensagem, irmãos. Tanto que construiu a arca. Então ele pregava e dava testemunho vivo daquilo. Pregava e construía a sua arca. No tempo de João Batista, né, nós temos João Batista pregando sobre o quê? Sobre a vinda do Messias, como sofredor, como homem. Obviamente que ele falava do dilúvio que houve, né? Mas não era a mensagem principal, não tinha sentido ele pregar como mensagem principal o dilúvio. O próprio Moisés, né? Moisés pregava da libertação, que Deus seria libertado, aquela era a mensagem principal. Qual é a nossa mensagem principal hoje, irmãos? Temos nos preparado para isso? Cada um de nós, eu sei, irmão, cada um de nós temos a nossa limitação. Mas nós temos que fazer o nosso melhor, procurar saber. Não estou dizendo que todos nós temos que ser teólogos. Não, mas o conhecimento mínimo, suficiente da palavra de Deus temos que ter, irmãos. Por que você é adventista? Por quê? Porque você nasceu na casa no lar adventista? Porque a música adventista é mais legal? Porque o seu colega que é adventista pregou para você e se tornou adventista? É só isso? Porque a igreja é legal, nasci lá, tem muitos amigos, né? Gosto de ir lá, uma igreja. Será que não tem outra razão para você ser adventista? Qual é a razão de você ser adventista, irmãos? Por que você é adventista e não batista, presbiteriano, Assembleia de Deus,
congregacionalista, ateu, espírita. Por que você não... Porque de tantas opções que você tem no mundo, você escolheu ser adventista. Nós temos que saber isso. Porque senão foi só um acidente. Não é porque você está na igreja que nós queremos ser verdadeiros. Não, eu nasci lá. Se eu tivesse nascido, sei lá, na igreja, outra igreja qualquer, ou nascido num lar de pessoas que não creem em Deus, teria seguido a norma também. Precisamos saber, irmãos, a razão da nossa existência, o nosso propósito, para que possamos ser militantes dessa causa, para que possamos defender essa causa, para que possamos levar esse evangelho adiante. Precisamos. Qual seria? Será que o sábado é a nossa mensagem principal hoje? Apesar de sábado ser uma verdade distintiva da igreja, será que é o santuário? Será que é a verdade do estado do homem na morte? Será que é a segunda volta de Cristo? O que será que é a nossa verdade distintiva, irmãos? E tudo isso que eu falei para você, temos que ter na ponta da língua, porque são mensagens únicas nossas. É incrível, irmãos, o mundo aí não crê na volta de Cristo. Você fala, não, mas Sérgio, isso não é verdade. Outras igrejas também creem. Você sabe que não. As outras igrejas creem no arrebatamento secreto. Agora volta, como está mencionado na Bíblia aqui, com grande poder e glória, com os anjos do céu. Cristo ressuscitando os mortos. Só nós cremos dessa forma, irmãos. E por que isso? Porque somos mais inteligentes? Não. Precisamos levar essa mensagem para o mundo. Que eles conheçam, que saibam como interpretar a Bíblia. Irmãos, há um só Deus, há uma só Bíblia. Não pode ter 30 mil religiões, 35 mil congregações diferentes, de igrejas diferentes. Como que isso é possível? Porque essa filosofia, voltando para o início, é imposta pelo mundo. Você pega nos filmes e novelas, não. Cada um tem a sua verdade. Tudo é relativo. Não é assim, irmãos. Ainda existe a verdade absoluta. Ainda existe o certo e o errado. Numa discussão com pontos antagônicos, né? Pontos diferentes, só tem 3 opções. De repente eu estou discutindo com o Divaldo algum assunto aqui que nós pensamos bem diferentes. Ou eu estou certo, ou ele está certo, ou os dois estão errados. Os dois certos nunca. E precisamos ter essa convicção. Nossa verdade, uma convicção baseada onde? Na Bíblia, irmãos. Na palavra do Senhor. Antes de ler aqui, vou mencionar outros 2 textos. Nós sabemos que em Apocalipse 12, 17, está mencionado o quê? Que a igreja verdadeira de Deus, o remanescente fiel, tem o quê? Os 10 mandamentos e os testemunhos. Vamos ler esse verso, que é importante vocês lerem. Apocalipse 12, 17. Apocalipse 12, 17. Capítulo 12 de Apocalipse conta a história da igreja cristã. Verso 17. Irou-se o dragão representando Satanás, contra a mulher que representa a igreja. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. O restante por quê? No capítulo 12 você vê que Satanás persegue a mulher e seus descendentes. Mata, persegue, aprisiona, mas não vence, irmãos.
Porque Satanás não vai vencer essa igreja, queridos. Deus está no controle. Deus está no controle dessa igreja. Essa igreja jamais será vencida. Ele vai pelejar com o restante dessa igreja. Quem é esse restante, irmãos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o Apocalipse 19:10 diz o quê? 19 verso 10. Justamente o que é o testemunho de Jesus. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o dom de profecia. Essa é uma verdade bíblica, ponto. Não tem nada de relatividade nisso aqui. Existe uma igreja, existe um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia. E esse é o remanescente fiel. Se eu quero estar na igreja verdadeira, eu tenho que procurar uma igreja que se enquadre nesses níveis. Não é a que mais me agrada. Não é a igreja dos meus sonhos, é a igreja que Deus definiu para si. E é isso que precisamos pregar ao mundo, irmãos. Você vai pregar as características da igreja verdadeira. Temos que conhecer isso para defender. Porque hoje as pessoas procuram igrejas que lhe agradam. Aqui a música é melhor. Aqui eu posso vestir a roupa assim, a roupa daquele jeito. Aqui não faz exigência sobre a comida. Aqui eu posso tocar na banda de rock, ter cabelão e botar um piche no nariz. E cada um procura a igreja que lhe agrada. Mas e a igreja que agrada a Deus? Quem está procurando? Quem está defendendo isso? Se nós não fizermos isso, irmãos, quem fará? Chegou ao ponto de cristãos dizerem que a lei de Deus foi abolida. Mas olha a incongruência desses cristãos. Os mesmos que dizem que a lei foi abolida, creem que haverá um juízo. Creem no juízo final. Mas como se faz um juiz? Como que se tem um juízo sem lei? Porque quando é condenado porque se quebrou alguma lei. Ou alguém é condenado sem quebrar lei nenhuma. Quando você é condenado a pagar uma multa de trânsito, você é condenado porque você quebrou uma lei de trânsito. Quando você vai preso porque você quebrou uma lei do Código Civil, Código Penal, Código Trabalhista. Agora, como alguém pode ser condenado ou absolvido se não há lei? São coisas simples e óbvias que muitas vezes nós não conseguimos responder porque nossa mente está anestesiada pelo mundo, irmãos, pela busca do prazer. Muitas vezes até na igreja. Antigamente, lá no tempo do Velho Testamento, lá quando o Divaldo aqui começou a vir para a igreja, lá no passado, a gente colocava escalas do pregador, quem ia pregar. Aí tinha gente que chegava até aqui, olhava quem vai pregar, fulano, e ia embora. Ou se de repente veio numa programação, né? Não gostou da música, não gostou do pregador, não gostou da maneira como foi feita, reclama. Irmãos, o pastor, o ancião não são animadores de auditório. Eles não estão aqui para fazer a melhor programação para vocês se divertirem. Eles são membros dessa igreja que tem a responsabilidade de ajudá-los na adoração a Deus. A nossa obrigação aqui na igreja é fazer uma adoração decente a Deus. O mais digno possível, a sua altura. Mas muitas vezes tem membros se comportando como consumidores. Exigindo aqui, né?
Ele quer vir para a igreja se divertir, ser entretido. Não é esse o papel da igreja, não é entreter ninguém, irmãos. Nós viemos para a igreja para ter um encontro com Deus, para adorar a Deus, para louvar o seu nome, para ter um encontro com Ele. É esse o papel da igreja, irmãos. Venha buscar a Deus aqui. Ajude os outros a buscarem a Deus. Busque a Deus no seu lar também. Não deixe que Satanás domine a sua casa, irmãos. Esse é o papel nosso aqui, de buscar a verdade, conhecer a verdade e pregar essa verdade, irmãos. E aí encerro, quero ler um texto do dom profético. Testemunhos Seletos, volume 3. Convocá-las para um estudo de um capítulo em especial da Bíblia. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia, postos no mundo como vigias e portadores de luz. Pausa aqui. Isso não é por nosso engrandecimento. Isso não é para que se sinta melhor que os outros. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Se temos algo, se temos luz, se temos verdade que outros não têm, isso nos aumenta a responsabilidade. Porque se nós não pregarmos, as pessoas não saberão. Temos que pregar. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer, irmãos. Não é a penúltima mensagem, não é mais uma mensagem, é a última mensagem de advertência, irmãos. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. O que deve nos absorver a atenção, irmãos, é a pregação da mensagem de Apocalipse 14. É onde está a primeira, segunda e terceira mensagem angélica. É essa a nossa verdade presente. Vamos continuar pregando sobre histórias da Bíblia? Vamos continuar falando que houve o dilúvio, que houve o jardim do Éden? Vamos falar de diversas coisas, mas a principal mensagem nossa é isso. É chegada a hora do juízo, irmãos. As pessoas estão vivendo no mundo como se o mundo não fosse acabar, como se não fosse tiver um fim, como se não houvesse um juiz que houvesse de julgar tudo. As pessoas não sabem que há um juiz chegando, irmãos. Em Apocalipse 14 está lá. É chegada a hora de seu juízo, do seu julgamento. E temos que dar glórias a Deus por isso. É mencionado também em Apocalipse 14 que Babilônia caiu. Caiu a grande Babilônia. E essa mensagem, irmão, se revela quando você revela as verdades que estavam ocultas. Porque quando você revela os erros de alguém, a expressão é: a casa caiu para fulano. Então quando eu revelo os erros de Babilônia, eu digo: caiu a Babilônia, porque ela não pode enganar mais ninguém. Mas se nós que temos a mensagem da verdade não pregarmos os erros de Babilônia, não pregarmos as verdades que Babilônia escondia, como que vamos poder pregar que Babilônia caiu? Como que vamos poder dizer para as pessoas: sai de Babilônia, povo meu? Como que vamos poder falar? Continua de pé. Porque, irmãos, as outras igrejas, elas creem que nós temos uma alma que vai para o céu quando você morre, ou vai para o inferno na hora que você morre. Aonde está na Bíblia? Onde está na Bíblia isso? Ezequiel diz: a alma que pecar, essa morrerá. Em Gênesis está escrito que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. E quando você morre, a centelha de vida volta a Deus que o deu, e o pó volta à terra como era. Em Eclesiastes menciona que o homem
ele aguarda, ao momento que ele vai para a sepultura, ali morre seus desígnios, morre a sua memória, morre toda a sua consciência, ele vai aguardar o quê? A ressurreição. Só nossa igreja sabe disso. E por quê? Porque foi revelado, nós estudamos. Todo mundo poderia saber disso. Mas os outros estudam através de quê? De televisão, de filmes, de filosofias. Só nós podemos dar essa mensagem, irmãos. Agora, se nós não estudamos, até nós mesmos seremos enganados. Até nós, irmãos, já pensou ser enganados por erros tão básicos? Um adventista crê no espiritismo? Como que pode? Já vi isso acontecer. Da onde que estava bebendo, aonde estava estudando? É isso que significa, irmãos, se dormir e acordar com azeite. Tudo bem que estamos dormindo agora, mas não vamos dormir mais para sempre. Agora temos que encher nossas lâmpadas com azeite, irmãos. E o azeite é o Espírito Santo. Mas se eu não ouço o Espírito Santo, como que eu vou tê-lo? Como que eu vou estar com Ele? Se eu não ouço, Ele quer estar comigo. Ele quer se encher ali na minha lâmpada. Mas se eu não o procuro. E o interessante, queridos, que a serva do Senhor também menciona, que o Espírito Santo vai ser assim. Quanto mais eu pedir, mais eu vou ter. Quanto mais fervor eu buscar, mais eu consigo. É assim, se você quer muito Espírito Santo, se quer muito poder, você quer muito desenvolver seus dons, busque. Qual foi a última oração que nós fizemos buscando o Espírito Santo aqui? Cada um pense, qual nas suas orações? Qual foi a última oração que você fez pedindo pelo dom do Espírito Santo? Qual a última oração que você fez para o Espírito Santo estar dentro do seu coração, estar na sua casa, falar mais firme com você? Qual foi a última vez que você fez isso? Temos que pedir isso diariamente, irmãos, todo momento. Porque senão nós não teremos forças para pregar essa mensagem. Digo mais, nós não teremos nem discernimento para entender essa mensagem, irmãos. Porque coisas espirituais se discernem com o quê? Com o Espírito. Se eu não tenho Espírito, como que eu vou entender as coisas espirituais? Como que eu vou pregar essas coisas? Como que eu vou viver essas coisas, irmãos? Chegou o momento de despertar, queridos. E esse é agora. O inimigo não está dormindo. Ele está ativo, trabalhando e está irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ele vai atuar contra essa igreja, vai atuar contra os irmãos, vai atuar contra os seus filhos que ainda estão fora. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, irmãos. Não é tempo mais de brincar. É tempo de lutar. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos fortaleça. Que o Espírito Santo faça constante presença em nossa vida. Que a nossa oração seja sempre a de buscar o Espírito de Deus em primeiro lugar. Ore para que Deus nos liberte dos vícios, irmãos, das tendências pecaminosas, que o mundo não mais nos seduza, irmãos. Que o nosso prazer esteja em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Amém? Teremos mais uma mensagem musical, né, com o nosso irmão. Posso ver os sinais de sua vinda, posso ouvir o som de sua voz a dizer: eu te amo, filho, vem a mim. Eu não posso mais viver sem ti, seu amor me faz feliz. Mas quando eu penso que Cristo
está vindo, e olho então para dentro de mim. Vejo o mal que me faz sofrer, mas Jesus me dá poder, pois seu sangue e sua graça em meu viver, tenho forças pra vencer. Se você sentir o desejo no coração, levante-se no decorrer desse louvor, amém? Eu vejo o mal que me faz sofrer, mas Jesus me dá poder, pois seu sangue e sua graça em meu viver, tenho forças pra vencer. Hoje salvo estou, pois meu Jesus libertou-me lá na cruz. Senhor Deus, querido Pai, suplicamos a Ti, ó Pai, o poder do Seu Santo Espírito, Senhor Deus. Que primeiramente o Seu Santo Espírito esteja conosco em cada instante de nossas vidas, ó Pai. Que Ele inste conosco, ó Pai. Nos mostre os maus caminhos pelos quais temos circulados e nos fortaleça para evitar esses caminhos, ó Pai eterno. Que possamos identificar nossas vidas, ó Senhor Deus, tudo aquilo que nos impede de entregarmos completamente a Ti, ó Pai. Porque sabemos que Teu Filho se entregou integralmente na cruz, ó Pai. 100% deu sua vida por nós. Não deve ser diferente para conosco, ó Pai. Temos que nos entregar inteiramente a Deus, ó Pai. Esteja conosco, ó Senhor Deus, nos fortaleça. Nos dê sabedoria para compreender e viver a Tua palavra. Que o nosso prazer, ó Senhor Deus, esteja em estudar os Teus evangelhos, em pregar a Tua palavra, em buscar pessoas para o Teu reino, Pai. Seja conosco, continue nos dando um bom sábado em Tua companhia. É o que te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.